tudo bem? Como você está? Não, eu não gostei dessa entrada. Vamos voltar. Essa fica nos erros. Vamos lá. 1, 2, 3. TPM no ar. Mais um programa feito com carinho para você. Como você está? Eu estou bem por aqui? Tudo bem. Hoje falaremos sobre a beleza que cura. É sobre isso mesmo? Não lembro direito o tema, mas é sobre a beleza. E ela traz cura, com certeza. Acalma a alma, traz alegria. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Ozonioterapia, você já ouviu falar? Eu não. Então vamos aprender juntos, porque eu nunca ouvi falar. E é um tema atual. Eu trago para você a minha amiga Cris e a convidada que a Cris vai apresentar. Olá! Esse olá tem que ter no começo, né? Como é que você está? É um prazer mais uma vez em estar aqui com você. E a gente vai falar aqui, né? Muitos assuntos que eu também desconheço, né? E a gente vai aprender como você em casa também vai aprender, tá? Que Deus te abençoe, que seja uma bênção na sua vida. Não esquecendo, dá o seu likezinho, curtir, não deixe de se inscrever, compartilhe, né, para sua amiga e amigo também, porque não é só, né, mulher não, né? A gente sempre comenta aqui, não adianta só cuidar da alma e não cuidar também do, né, do externo aqui, né? Precisa. Eu sou uma pessoa super, hiper jovem, só tenho apenas 25 anos Só que de não. experiência. Né? Mas a gente vai falar um pouquinho e eu quero apresentar hoje aqui a Juliana. Ela vai estar aqui dizendo quem é você, né? É casada, tem filhos, quem sabe mais um? Não né? quero. Então, você apresenta, diz quem você é, o que você faz. Né? O que você veio fazer? É o que você veio fazer, cuidar da gente. Ah, podia, né? Não podia, menina. Eu apoio. Não é fazer um negócio aqui na gente, deixar a gente assim, tudo levantado. Aí surge os 25. Não sei, eu não Vocês sei. estão bem, tão bonitas, pele Jesus. bonita. Jesus. Ela querendo fugir do trabalho. Tá com você a palavra, Ju. Olá, meu nome é Juliana da Silva. Estou muito feliz de estar aqui com vocês pela oportunidade. Eu sou a esposa do Rogério, mãe da Larissa, só tenho uma. Não quero mais uma, Cris. Tudo é possível, hein? Não quero mais uma, só a Larissa mesmo. Eu sou enfermeira esteta, ozonioterapeuta e agora cursando uma pós em saúde integrativa. Então, vamos falar um pouquinho... É muita informação, gente. Vamos por partes. Vamos falar um pouquinho sobre essa área que ainda é um pouco desconhecida, né? Até porque enfermeiro empreendendo ainda está sendo uma novidade para algumas pessoas, porque a gente tem muitos enfermeiros empreendendo. E antes de você entrar nessa área, o que você fazia antes? Qual era a sua função antes? Eu... Posso contar minha história? Com certeza. Eu sou enfermeira, mas eu atuava no Hospital Federal do Andaraí. E aí, eu fiquei lá 7 anos. Em 2016, eu tive um processo de depressão. Fiquei afastada durante 2 anos. Nesse período, queria abandonar a enfermagem. Aí, por conta da terapia, eu virei crocheteira, artesã. Fui para a área do artesanato, que me ajudou muito a recuperar essa parte da saúde mental. Fez né? parte do tratamento, né? Isso, fez parte do tratamento. E aí acabou, uniu o útil ao agradável. É ali na terapia ainda ganhando alguma coisa financeiramente. E depois disso, que eu fiquei recuperada, eu quis voltar para o mercado de trabalho. Na realidade, quando eu estava de licença, eles queriam me aposentar por invalidez. Olha. E aí eu falei, eu sou muito nova, tentei readaptar, mas eles não me deram readaptação para ir para um outro setor. Eles não me deram. E aí eu resolvi exonerar. E voltei, iniciei como crocheteira.
sabe que o ramo do artesanato, infelizmente, as pessoas não reconhecem muito, né? Mas foi uma área que Deus colocou na minha vida como um alívio naquele momento de tratamento. E aí eu queria queria ir para uma outra profissão. E aí eu pensei em psicologia, mas Deus falou para mim, não é psicologia. Você vai continuar na enfermagem. Eu falei, enfermagem? Mas eu não quero nada na área de hospital, porque as pós-graduações são todas nessa área a maioria, na área de hospital, para trabalhar em hospital. E eu não queria mais. Foi quando Deus apresentou para mim na internet que o enfermeiro poderia trabalhar com estética. Por isso, eu ser enfermeira esteta. Porque eu fiz uma pós-graduação na área da estética. Eu cursei aí 1 ano e 8 meses, na época da pandemia. E aí me formei. Antes mesmo de me formar, eu já estava atendendo os familiares, os amigos. Comecei ali com os procedimentos básicos, né? Tratamento da pele, limpeza de pele, esfoliação química. E vi ali que realmente era Deus no controle. Porque até então eu não estava trabalhando, ganhando financeiramente. E eu não sabia como comprar os primeiros equipamentos. Como fazer isso? É tudo muito caro. Muito caro. Muito e essa caro. área é cara, né? E aí minha mãe tinha uma causa na justiça que já não saía há muitos anos, essa causa. E essa causa na justiça saiu justamente no momento que eu estava precisando. E ela me deu metade do valor para eu iniciar a compra de todos os equipamentos. E foi aí, minha mãe também pagava minha pós-graduação, né? Porque eu não ia tirar um dinheiro que meu esposo empregava na escola da minha filha, na casa, porque ia fazer falta. Até porque, quando eu exonerei, tirou uma renda boa de dentro de casa. Mas aí Deus usou minha mãe me abençoou, eu comprei os equipamentos e ali foi o início de tudo. Como que ele recebeu quando você decidiu realmente sair? Meu esposo? Porque é menos uma renda, né? E conta, né? Na realidade, ele queria me ver viva. Porque o ambiente hospitalar não estava me fazendo bem. E de vida ou morte, né, de morte na realidade. E o serviço público, um hospital público, a gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta num ambiente público. E a gente vê muitas pessoas morrerem por falta de atendimento e até mesmo, às vezes, porque não tem leito no CTI para fazer cirurgia e aí vão adiando esse processo de cirurgia. E aí, quando o paciente volta, ele já está muito mal. Isso me fazia muito mal, porque eu não tinha como fazer nada, né? Não ficava limitada. E isso ia me fazendo mal até o ponto que, por questões também anteriores mal resolvidas da minha vida, de infância, isso foi acumulando e acabou que eu tive a depressão. Porque a depressão é um processo, né? Transtorno da ansiedade generalizada, síndrome do pânico, e você entra na depressão. Então, eu não identifiquei o transtorno da ansiedade lá no início e acabou evoluindo, não tinha tratamento, eu não fazia tratamento, até porque é um tabu a gente chama psiquiatra. Psiquiatra é coisa de maluco. Isso aí. Né? Ainda nos dias de hoje. Ainda nos dias de hoje, principalmente dentro das igrejas, né? Só que o psiquiatra é um médico como qualquer outro. E às vezes a gente precisa também tomar medicação, assim como a gente toma para hipertensão, para diabetes e entre outras enfermidades. E a depressão é uma enfermidade, né? Pode ser, sim, espiritual, pode ser, mas pode ser física. E no caso, a minha era física. Então, eu tive que entrar com medicação. Passei por esse processo de licença, eles queriam me aposentar, mas eu não me aposentei. E nesse processo, meu esposo super me apoiou, porque ele queria eu viva, ele não queria eu doente dentro de casa.
Porque você vê uma esposa doente, sem forças para fazer nada, acamada, né, nova, para ele foi muito difícil, porque ele também não entendia. Eu falo que foi um processo de aprendizado para ele, porque ele também tinha esse preconceito de que depressão não é para crente. E aí Deus ensinou para ele, através de mim, que depressão acomete sim cristãos. Sim. E que é uma realidade em nosso meio. A própria Bíblia revela alguns dos seus profetas em período de Elias, né? de escuridão, né? Escuridão Isso, emocional. isso. A fuga para a caverna era isso. Isso mesmo. E aí, esse processo mesmo que duro, fez ele... Hoje ele testemunha, porque nós trabalhamos com casais, e a gente tem algumas pessoas que estão vivendo esse processo. Hoje ele pode testemunhar que é uma realidade, que as pessoas podem passar por esse processo e que podem sair. Podem receber tratamento, podem ser tratadas e pode ter uma nova vida, serem renovadas. Mas é uma tríade, um trabalho em conjunto, físico, espiritual e mental, né? O físico a gente trata às vezes com a medicação, com a atividade física, com a mudança de estilo de vida, né? O espiritual buscando ali em comunhão com os irmãos, lendo a palavra. E o mental procurando ajuda aí de uma terapia, né, com psicólogo, do psiquiatra, que também vai te ajudar a estabilizar com algumas medicações, ou até mesmo de outros profissionais nessa área, que a gente vai falar um pouquinho de saúde integrativa, que também tem os suplementos, os fitoterápicos, que também te auxiliam. Existem profissionais especializados nessa área que vão te auxiliar, né, nesse processo de fazer uma suplementação, de usar alguns fitoterápicos, que você vai conseguir sair desse processo de depressão. Então, essa foi minha trajetória, assim, com relação que você perguntou do meu esposo, né? Uhum. Bianca, né? Isso. Do meu esposo. Ele super aceitou. Né? Foi um processo difícil que a gente pensou que fosse desfazer, né? De carro, de algumas coisas que escola da minha filha fosse ter que mudar por causa do financeiro, mas Deus foi tão misericordioso que hoje a gente não sabe para onde ia o salário que eu recebia lá, no Hospital Federal do Andaraí. Nossa. Hoje a gente fica pensando, nós não soubemos empregar esse salário de forma adequada. Uhum. E a gente sobrevive somente com um salário, que é o dele, e Deus não deixou faltar nada. Não tivemos que vender o carro, minha filha não teve que sair de escola, foi até para uma escola melhor. Olha. E Deus, assim, supriu nos mínimos detalhes, né? Então, meu esposo, eu falo que ele é uma bênção. Ele me ajudou em todo esse processo, foi um homem que esteve comigo mesmo no processo que eu passei de luta, né? Nessa parte da depressão. Uma amiga também, Josi, eu acho que é que eles conhecem a Josi. Uhum. A Josi também me ajudou muito, que era a única amiga que conseguia ter acesso a mim. Então, ela me tirava de casa, me levava para a igreja, me levava para passear, conversava comigo. Então, foi uma bênção na minha vida, Josi. E hoje ela está sendo bênção também para outras mulheres, né? Ela também está com um podcast, Nossas Histórias Curam. Está sendo muito interessante o podcast dela. Ah, legal. E aí, a gente também está num projeto aí, mais para frente, de talvez lançar um livro com as histórias de algumas mulheres. Então, eu creio que Deus, através do nosso testemunho, tem muita coisa para alcançar, né, outras mulheres. Porque a depressão não é o fim. Aí eu fui fazer a pós-graduação nessa área de estética. Surgiu a ozonioterapia nessa área. Chegamos. Muito bem, chegamos no ozônio. Vamos conhecer um pouquinho. Chegamos na ozonioterapia, porque a área da estética é uma área que lida muito com a beleza, né? A beleza principalmente das mulheres. Os homens também se cuidam, mas as mulheres se cuidam mais. Às vezes,
às vezes leva isso como se fosse uma obrigação, sabe? Eu acho que isso aí já não é legal. Você tem que pensar aí ao extremo, né? Você vai se cuidar sim, mas você não pode viver disso. Ou seja, tô nisso aí, né? Tô Isso. investindo em tudo. Inclusive, a gente conhece aí várias artistas, né? Que já tá lá com a sua idade avançada. Eu não tô dizendo que você não vai cuidar de você. Mas isso virou para a pessoa, tipo assim... A prioridade. eu não quero envelhecer. Tipo assim, eu não quero mesmo. Eu quero parar aqui, né? E ela investe o tempo todo na beleza, no extremo, né? É isso que a gente está falando. Mas já que a gente falou aí, diz aí pra gente o que é ozonioterapia. Então. Ô, Jesus. É, quase enrola a língua. Ozonioterapia é uma prática que a gente chama de prática integrativa, reconhecida pelo Ministério da Saúde, onde a gente usa o gás ozônio. É o gás que tem aí na camada de ozônio, né? A gente escuta falar. E a ozonioterapia, ela é um procedimento que ele é anti-inflamatório. Ele é bactericida, virucida, então fungicida. Ele serve para a gente usar em várias coisas, né? Existe ozônio para água de piscina, que vai purificar a água da piscina para você não ter que usar cloro, né? Aí existe um aparelho de ozônio. Algumas pessoas até têm esse aparelho, que o cloro ele é tóxico para o nosso corpo. Então o pessoal usa, né, esse aparelho para fazer essa purificação da água. Tem alguns países que fazem, na Europa, o tratamento do esgoto com ozônio também. Então, o ozônio também é usado na indústria alimentícia. O ozônio ele, assim, é usado em várias coisas, né? O doutor Laí Ribeiro, ele fala que o ozônio ele cura mais, ele trata mais 200 doenças. Na realidade, qual o motivo do ozônio? O ozônio é um gás, como eu falei. A gente tem um cilindro de O2 medicinal, né, com oxigênio medicinal. E nós temos um aparelho que é o gerador de ozônio. Esse gerador conecta esse cilindro no gerador. E aí a gente liga o gerador, aciona o aparelho. E nisso o ozônio sai numa seringa. Esse ozônio sai misturado com oxigênio nessa seringa. E a ozonioterapia, ela serve para tratar o processo inflamatório do nosso corpo. Diminuir o estresse oxidativo. O que é isso? O estresse que o nosso corpo está produzindo está vivendo diariamente. Porque a gente come de maneira errada. Sim. Né? A gente não faz atividade física da forma como deveria. Nós não temos, às vezes, um sono adequado. Nós também vivemos um processo de estresse muito alto. Então, o ozônio ajuda a desinflamar o corpo. E isso tem várias vias. A gente pode usar a via retal, né, que é uma via do ozônio, que é a gente infla o gás a nível intestinal, porque ali a mucosa intestinal ela é muito vascularizada. E aí o ozônio, quando entra no corpo, é uma mistura de oxigênio com ozônio, mais oxigênio do que ozônio. E quando ele entra no corpo, o objetivo ele é ativar enzimas antioxidantes. Para o quê? Diminuir os radicais livres, que é o excesso desses radicais que ocasionam as doenças do nosso corpo. Dói? Não dói. Não dói. Não dói. É o mesmo que você quase dói? Por quê? Interessante, atrás, né? Eu fiz capoxoterapia. Ih, não sei se é o mesmo processo. E não. A estria, ela incha um pouquinho, né? Sim. E há um incômodo. Não é indolor, incomoda. O ozônio também a gente usa na estética para tratamento de estria, só que ele é muito menos doloroso do que a Carbox. Dói, a Carbox, né? Parece que você levou uma picada de abelha. Meu Deus. E o negócio é... Tanto que eu não trabalho... Como você fez isso? Pra estria? Pra estria. Pra diminuir. Depois... Diminuiu?
Não, vai, continua. Tá mais assim. Sim. Diminui. Eu não vou dizer assim, sumiu. Mentira. não Mas não some. tá. Felipe? Fiquei mais com uma dor. A cara dele, ele se escondeu. Porque eu fiquei grávida de novo depois, né, gente? Aí, de novo. Esticou o de novo. tecido. Felipe disse que ficou lindo e ficou pequenininho. Quase não aparece. Valia a pena. É porque ela usa calça de cós alta, quase não aparece. Mas o ozônio, ele não dói como a carboxy. A carboxy dói muito. Eu fiz na pós-graduação, fui modelo e eu não quis trabalhar com carboxy. Eu falei, gente, se eu sentir essa dor toda, a minha cliente vai sentir também. Então, eu não faço nenhum procedimento que vá ocasionar muita dor no meu cliente, porque... Então, não é isso. Não. Né? Porque dói um pouquinho. Vai doer a dependendo. furadinha que a gente vai fazer ali com a agulha para preencher a estria com ozônio. Mas o gás em si, ele não dói. A carboxy, quando entra, o gás Isso, dói. Isso. Dói muito. Então, a gente pode usar o ozônio na estética para fazer pontos no rosto, para rejuvenescimento facial. Né? A gente pode usar na estria, a gente pode usar na gordura localizada também, para ter uma diminuição dessa gordura localizada. O ozônio, eu falo que é o mundo. A gente pode usar para tratamento de saúde, quem tem doenças autoimunes, como tireoidite de Hashimoto, que é problema na tireoide, que o próprio corpo ataca a tireoide. A gente também pode utilizar ozônio para poder fazer essa desinflamação do corpo, associada à dieta também, né? Não é só o ozônio é um milagre, não. É um conjunto de coisas. O ozônio é uma das práticas integrativas que a gente pode utilizar. Mas o SUS, ele tem mais de 10 práticas integrativas. Tem muitas práticas integrativas, como argiloterapia, tem... os óleos essenciais, aromaterapia, né, que trabalha, eu não sei se vocês conhecem os óleos essenciais. Sim, Já ouvi falar. não conheço todos, mas... Tem lavanda, hortelã-pimenta, né? Na época da depressão eu usei Cada um, ele tem, cada cheiro desse óleo, ele tem uma finalidade para alguma coisa, certo? Isso, certo. Por exemplo, vamos botar aqui a lavanda e o que você acabou de falar. Hortelã-pimenta. Isso. Qual é, no caso, a diferença desses dois? Tem diferença na molécula química. Quem é aromaterapeuta vai saber explicar melhor. Eu não sou aromaterapeuta. Mas eles têm diferença nas moléculas que você inala, entendeu? Porque através da inalação ativa no cérebro algumas funções. E aí, tipo, a lavanda. A lavanda, ela te traz calma, ela alivia ali. Na época de depressão, eu usei muito lavanda. Cheirava o óleo essencial de lavanda. Viu por que eu cheiro meu cordãozinho? Você tem o cordãozinho? Eu tenho o cordão. É o cordão aromático. E eu fui lá em Curitiba, tem o lavandário, né? Que eu vou lá. E lá eles trabalham com isso, é uma coisa maravilhosa. E lá eles têm todos os produtos deles mesmo fabricados ali e tal. Sim. E eu compro lá o óleo mesmo, né? Isso. Da lavanda. Então, aí eu boto no meu cordãozinho, Sim. aí eu fico cheirando assim o tempo todo. E boto os outros para tirar cheira também. Sim. E ele, não só a lavanda, mas tem outros que também traz essa paz, essa calma. E é verdade. Isso aí é verdade. E o óleo essencial, ele é rico, né? Tem óleos que são caríssimos. O olíbano é caríssimo. Acho que o olíbano é da época de Jesus. Frankincense, que eles falam. O olíbano é um óleo, assim, super caro, né? E são uma das práticas integrativas, né? E a ozonioterapia é uma prática integrativa que a gente pode utilizar em benefício da nossa saúde. Para poder melhorar também, a gente tem a via auricular, que a gente consegue trabalhar a parte de sinusite, rinite. Quem sofre muito de crises alérgicas, né?
A gente também consegue fazer esse trabalho com a ozonioterapia auricular. Quem tem zumbido, às vezes a gente consegue resolver o zumbido. Então, o ozônio, ele é um mundo, ele pode ajudar o nosso corpo em várias... O que te motivou a entrar nessa área? O que me motivou é que, assim, eu queria sair do hospital, né? E fiquei assim, vou fazer outra graduação, mas eu queria aproveitar a minha graduação. E aí, como eu lido com muitas mulheres, eu percebi que a enfermagem, através da estética, ainda poderia ajudar outras mulheres, as mulheres que eu estava lidando. E realmente ajuda. Porque às vezes eu atendo uma mulher e ali num desenrolado atendimento, ela fala ali da vida dela toda. Ela tem uma abertura e fala, e sai dali e ela fala, ai, saí leve, né? Eu saí mais leve. Foi só eu falar com você e eu fiquei mais leve. Então, não é simplesmente um atendimento. Até eu acredito, Ju, que por sermos, vamos dizer assim, evangélicas, a gente tem um outro entendimento. Então, quando você olha para a mulher, você não está vendo ali só a questão do profissional, do que você precisa fazer. Isso. A gente vai um pouco mais além, a gente Isso. vai lá na alma, né? Isso aí. E isso aí ajuda, porque a mulher ela começa a ter essa conexão com você. Porque você ali, de uma certa maneira, vamos falar para que as pessoas entendam, você ali não só está cuidando da saúde dela, mas você também está cuidando do corpo, mas você está indo além do corpo. Porque não adianta, é o que eu sempre falo, é a mesma coisa quando você vai fazer um evangelismo na rua com um mendigo, não adianta você falar de Jesus se você não levar o alimento. E alimento mesmo, o arroz, o feijão, para ele comer. Porque Jesus não vai conseguir assimilar Jesus ali, se você não levar o alimento. Então, você leva o alimento, né, a comida, e dali você começa a ter um processo até de falar de Jesus. Então, é a mesma coisa com a mulher. Sim. Você vai invadindo esse espaço e ela vai se sentindo à vontade de estar liberando também. Né? Às vezes ela não tem um psicólogo, sei lá, alguém... Então, isso facilita bastante. Eu vejo como uma facilidade. Você tem uma porta aberta, a janela aberta, tudo aberto, né? Para que a mulher ela consiga receber. E isso é importante, porque é o que a gente está falando. Você não está cuidando só do corpo, você está cuidando da alma dela também, né? Isso. E quando fala, tem cura, né? Quando isso Tiago fala isso, né? Se confessarmos os nossos pecados, né? E muitas vezes eu já orei por cliente minha, né? Da cliente se derramar, vamos parar aqui, vamos orar e tal. E a gente ali orarmos, estarmos juntas e ela se sentir acolhida, porque enfermagem é isso também, né? Enfermagem, o enfermeiro, ele tem esse olhar holístico. Quando a gente faz a graduação, a gente aprende isso do olhar o ser humano como um todo. A gente não olha para ele por partes. Isso também me levou a continuar na enfermagem e ir para a estética, né? Porque às vezes aquela mulher chega até você pensando em um tratamento. Mas na realidade ela está querendo preencher um vazio que está dentro dela, através daquilo que ela te procurou. E muitas das vezes são, infelizmente, enganadas nessa área, né? Que as pessoas querem tirar, né? Querem ganhar ali em cima delas. E esse não é o objetivo. O objetivo é você acolher essa mulher, né? Entender qual é ali o problema dela e atender a demanda dela, né? Então, assim, essa área me levou a ter esse olhar mais holístico, um olhar mais centrado no ser humano. Acaba sendo um propósito para você também. Porque, na verdade, acaba sendo também para você uma terapia. Isso, né? Porque você ouve histórias ali de mulheres que talvez estejam passando ou que já passaram
ou que você está dando indício que vai acontecer, de que isso vai, de uma certa maneira, te ajudar também, né? Porque a gente acha que a gente está ajudando o outro, mas não sabe o quanto o outro também está nos ajudando, Isso né? através da história de vida, né? Isso Às aí. vezes a gente acha, já passei por tanta coisa, mas na realidade, quando a gente escuta a história do outro, até te constrange. Não vou nem contar a minha história, porque... Nossa, não vou nem contar sobre, porque, nossa, o teu tá... Mas cara, que negócio, né? Cada um tem a sua história e ela é tão dolorida quanto a sua. Por mais que você ache que a sua é maior do que, ou então é menor do que a sua, mas é a sua história e doeu, né? E doeu. Isso aí, doeu. Mas é um processo, né? Eu queria falar sobre o mercado. Fala. Ai, Jesus. Sobre o mercado. É porque ela falou sobre empreender e essa área é uma área, assim, eu vou falar por mim, eu acho uma área, assim, financeiramente cara. Isso é a minha realidade financeira, né? E como, se é caro para um cliente, posso dizer cliente ou paciente? Eu falo cliente. Cliente, tá. Então, se eu, na minha realidade financeira, eu, enquanto cliente, acho caro, imagina quem está empreendendo para comprar todos os produtos. Hoje, o dólar está, né? Nós estamos enfrentando, vamos dizer assim, uma crise generalizada. E até para comprar os produtos, para repassar, para passar para o cliente, é tudo muito caro. Você está achando alguma dificuldade em ter clientes, em conseguir atender a demanda que você trabalha aqui. Você trabalha na Zona Oeste. É uma realidade. Isso. Né? É a realidade... Na classe Ai. média para baixo. Isso. Média para baixo. Vamos colocar assim. Mas a área da beleza é uma área que fatura muito. É mesmo? Fatura muito. Eu não faço os procedimentos minimamente invasivos, que é a toxina, o preenchimento, bioestimulador, eu não faço nada disso. Eu cuido somente da pele. Por mais que eu seja enfermeira, eu não gosto de ficar furando o rosto dos outros, das outras pessoas. Então... Por quê? Eu não gosto de ficar... Porque, assim, eu acho que tem que ter um preparo muito grande para isso. Tá. Não é só chegar e aplicar o produto. Isso, não. Você tem que ter outros cursos, outras capacitações para você... Porque eu já acho, assim, que essa área de ficar furando o rosto dos outros, das outras pessoas, o dentista ele tem mais habilidade, porque ele estudou muitos anos na faculdade, cabeça e pescoço. Então, para eu fazer isso, eu tenho que estar estudando ali, estar muito certa do que eu estou fazendo. Porque a gente não está lidando com uma máquina que deu errado, desliga, formata. Nós estamos lidando com vidas. E aí a gente vê N problemas que têm acontecido nessa área da estética. E não é massinha, né? Porque massinha, você errou o modelinho ali, desfez... Joga fora. Joga fora. E há muita competição nessa área. Os enfermeiros que trabalham nessa área têm lutado muito, né? Tem enfermeiros muito bons que trabalham nos minimamente invasivos, né? Tem uma enfermeira que é a Cassie, que ela trabalha assim, excelentemente nos minimamente. Ela faz bumbum, ela faz toxina, preenchimento. É a área dela, né? Mas nessa área da estética tem várias áreas que você pode atuar. Então, eu gosto de atuar tratando da pele, fazendo uma drenagem linfática, que vai melhorar ali o sistema linfático daquela pessoa, o retorno do líquido que está em excesso no corpo daquela pessoa. E o que você chama de limpeza de pele? Vamos lá, limpeza de pele é um procedimento... Isso dentro do ozônio? Ou não, nada a ver. Fora, isso é da estética. Tá. Da estética. Tá vendo o quanto a gente tem entendendo, né? O ozônio, a gente pode utilizar produtos ozonizados durante a limpeza de pele. Viu? Tá? Tá Viu? bom. Pode utilizar produtos que sejam ozonizados, que no caso ali naqueles produtos não tem o gás.
Mas tem os produtos, os subprodutos que quando aquele produto ali entra em contato com gás, geram alguns produtos que eles chamam de ozonizados. Então, esses produtos, esse cosmético ali, que é o cosmético ozonizado, o produto ozonizado, a gente pode utilizar ele na limpeza de pele. Existem sabonetes, existem máscaras que a gente pode utilizar. A limpeza de pele, ela vai fazer um afinamento dessa pele visível aqui, do extrato córneo, que a gente chama, né? Então, vai fazer o afinamento dessa pele. Quem tem cravo, espinha, vai facilitar a retirada deles, né? Agora, quem não tem, você vai ajudar a afinar essa pele aqui para os produtos que você usa em casa, um dermocosmético, um sérum ou um sérum hidratante, eles possam entrar com maior facilidade nessa pele. Porque aquela pessoa que tem uma pele mais grossa... Como é que você sabe que a pele é mais grossa? A pele... Eu ia perguntar isso agora. Então, a gente sabe porque a gente pergunta. Quanto tempo você já fez limpeza de pele alguma vez? Aí a pessoa fala assim... O que você chama limpeza? Eu tô falando porque às vezes a pessoa acha que limpeza de pele é chegar ali com sabãozinho... Não, a limpeza de pele... Com sabonete de enxofre, por exemplo. Vamos lá, não, a limpeza de pele... Um exemplo grosseiro, entendeu? Sim. Que ele é muito bom. Todo mundo fala que esse sabonete é muito bom e ele é muito bom mesmo. Resseca bem, né? Suga tudo, você... Mas ele é muito curiosidade. Acaba tendo um efeito rebote. A limpeza de pele profissional, elas são várias etapas. A gente higieniza a pele, esfolia a pele. Nessa esfoliação, a gente pode usar um aparelho chamado de peeling de diamante, que ele vai sugando as células mortas da nossa pele. Ou a gente pode usar um ácido para poder fazer o afinamento dessa pele. Essa é a esfoliação. Depois a gente hidrata essa pele com um cosmético ali hidratante. Aí tem a parte que a gente vai amolecer a pele com um produto específico para facilitar a extração do sebo que está ali nos ossos. Então a gente amolece essa pele, bota uma máscara com outro produto para amolecer mais a pele e a pessoa fica ali 15 minutos com esse produto no rosto. Depois a gente vem fazendo um processo de extração, retirando todo esse processo de sebo que está acumulado ali nos ossos. A gente vem uma outra etapa, que é a etapa de antisepsia, né, que a gente usa um aparelho chamado de alta frequência para poder fechar esses poros e também retirar a carga de fungos ali que moram na nossa pele. Existem vários micro-organismos na nossa pele que moram, que habitam, e eles se alimentam desse sebo. Então, quando a gente faz a limpeza de pele, acaba eles saindo em maior quantidade, né, pulando ali para o exterior. E aí a gente usa esse aparelhinho em todo o rosto, aí depois a gente tonifica a pele e passa para máscara calmante, para acalmar isso aqui essa num pele. dia só, gente? Porque isso aí 1h30. Nossa, de quanto em quanto, por exemplo, num ano? O ideal. Vamos dizer, isso vai depender do tipo de pele. A minha pele é uma pele oleosa. Eu preciso fazer aí 1 mês e meio, mais tardar 2 meses, tá? A limpeza de pele. Aí você para. Não, eu faço de 2 em 2 meses. Ah, tá. Você faz de 2 em 2 meses. Uhum. Vamos dizer, a sua, Cris, parece ser uma pele mais seca, não é? Sim. Você não precisa tanto fazer limpeza de pele. Eu sou perfeita. Tá bom, agora vamos falar sério. Porque a sua pele é uma pele mais seca, né? Bota aí 3 meses, porque a limpeza de pele a gente também pode usar produtos para hidratar a sua pele, né? Para poder repor os nutrientes e usar ali produtos que vão ter o objetivo de fazer essa hidratação da pele. Então, a sua já parece ser mais oleosa, então é igual a minha. Então a gente não pode usar nada de sabonete muito agressivo, igual o enxofre.
Viu, né? tudo errado. Porque o enxofre, ele vai tirar muita oleosidade da nossa pele e daqui a pouco a nossa pele tá brilhando. E aí você lava e sente aquela sensação de repuxada, assim, né? Desse jeito. Aí passa o hidratante. E aí o Tá nosso certo. hidratante tem que ser um hidratante diferente do da Cris, que tem pele seca. O nosso hidratante é mais sérum, mais líquido, não pode ser nada que tenha óleo. Então, a da Cris já tudo pode ser um hidratante mais espesso, né? É o care. Hã? É o care. É o quê? É o care. Mas a nossa pele não pede um hidratante mais espesso, porque vai dar ruim. Vai aparecer tá dando espinha e tal. Então, a gente precisa de um sabonete mais suave, não tão agressivo. Tem sabonetes ideais para o nosso tipo de pele. Quem tem pele com acne já é outra coisa também. Então, a limpeza de pele, a gente vai de acordo com o tipo de pele. Entendeu? E é feito várias etapas. São várias etapas. Não é essa limpeza de pele de lavou o rosto, hidratou e passou um protetor. Isso não é limpeza de pele inclusive, profissional. essa questão de... Além do sabonete no tem que serve pra tudo. Tem sabonete no tem? Não sei o quê. Agora, olha só, ele tá falando um negócio que você vê que realmente é uma mentalidade de homens. Sim. É tipo, cara, qualquer um dá. Meu esposo usa sabonete de corpo no rosto. De corpo. De corpo. Ih, não vai. Cabelo e tudo, vai. Desse jeito, homem é desse jeito, Quem toma né? um banho de sabão de coco sabe que é bom. Não é bom, É não. mito? É mito ou é verdade? É mito. É mito. Eu sei de coco, mas o de coco. O de coco. Então, eu perguntei Não, pra ela se é pode- mito. Aquilo ali tira muito oleosidade do A gente corpo. faz tudo errado. O objetivo não Eu é. não sei cocô, não, Eu sou da gente. casca pura. O objetivo não é tirar a oleosidade do corpo. A oleosidade é a nossa proteção. Isso aí. Tanto que quem tem pele seca sofre com isso. Às vezes tem mais dermatite, né? O que é dermatite? Gente, eu tô Coceira. perguntando porque isso é bom, ninguém sabe. Tem gente que não sabe o que é. Peraí, deixa eu beber aqui. Bebe a água, explica pra gente. Dermatite, aquelas coceiras que dão na pele, às vezes tem nas dobras. As crianças costumam ter dermatite no calor, sua muito, e tem na dobra. Mas isso é por causa da pele seca? Também. Gente. Também pode ser por Pra conta mim da pele. era tipo assim, geralmente, eu não tenho isso, tá, gente? Eu não tenho, não. Mas geralmente o pessoal, principalmente criança, geralmente tem essas coisas quando é verão, né? Sim. Que não é isso? Porque sua muito e acaba que também, às vezes, o suor irrita a pele. Né? Minha filha tinha muito, às vezes é alérgico também. Minha filha tinha porque ela é alérgica. Então, suava e aí começava a coçar. Bolinha, cheia né? de bolinha vermelhinha. Isso. Bolinha. Ou às vezes no inverno, que aí a pele fica mais seca e aí às vezes ela coça, aí tem que hidratar. Até hoje, ela já tem 13 anos, mas já pegou o hábito desde pequenininha, que é de hidratar a pele. Então, assim que ela toma banho, ela hidrata a pele. E hoje em dia ela não tem mais essa questão, é muito difícil ter essa questão de dermatite, de coceira na pele, por conta da retirada do óleo da pele. Né? Igual a gente aconselha não tomar, se você toma mais de 2 banhos ao dia, não usar sabonete. Tipo assim, no verão. No verão a gente costuma Mais banho. tomar mais banho. Então o ideal é só usar o sabonete no primeiro banho, se for tomar de manhã, e no banho da noite. Não usar sabonete nos outros banhos que você... Não? Não, porque você tira muita oleosidade da pele. Você Gente. agride a sua pele. E economiza sabonete, né? Também. Eu ouvi dizer uma dermatologista falando que não se passa sabonete no corpo. O certo é só nas partes Íntimas. né? Que não se passa no rosto em nada, não passa sabonete em nada. Isso aí já é o Já extremo, faz- né? Ela falou, desde que eu aprendi isso, já faz anos que eu não faço.
Tá, mas olha só. Tem a sensação de que vai feder, né? Não vai feder, Não, é mais mas pra tirar a oleosidade é do corpo, o que excesso de incomoda. oleosidade. Porque se isso você aí. só jogar água no corpo, eu penso assim, né? Não vai sair. Eu nunca fiz isso. Mas eu imagino você, sei lá, parece que você não fica limpo. Limpo eu não tô sentindo. Hã? Tu nunca tomou banho de gato? Não sei como é que gato toma Não, banho. já tomei banho de gato. Que é o de paninho, né? Não, É, nunca de tomei lenço banho. umedecido Não, e tal. Eu já tomei, quando eu operei. não, eu... Então não é tranquilo. Funciona. Não é tranquilo. Você É. faz por pura necessidade. Isso, é quando... Mas existe mais No cultura hospital a gente costuma dar É, banho, somente os assim. encamados. Mas é por pura- é outra coisa. Não, É cultura você, não, pô, necessidade. Passar o sabonete do corpo todo o tempo todo. Não, o tempo 2, 3, todo 4, não. 5 vezes no... Não, aí não. É o quê? Mas as pessoas fazem isso. É, mas não é o ideal, Não né? é o ideal. Não é o ideal. Ainda mais, assim, a gente vê o pessoal na Europa que tá frio. Uhum. Eles já tomam banho É, toda isso aí. hora. É porque eles também não transpiram. Porque tá tão frio, eles não transpiram. Então, até a Vanessa, Sim. né? A Vanessa tava falando que pra ela foi um processo esse lance do banho, porque aqui no Brasil, O tempo todo, né? e lá, Pelo menos 2 banhos você toma. isso No Rio, aí. um pouco mais por conta do calor, mas pelo menos 2, né? Isso. Você vai Eu não sei trabalhar, para você quem, toma banho, você no volta, caso, a toma gente está banho. falando aqui de Portugal, né? Quando eu fui para Portugal, eu fui na época fria. Uhum. Cara, mas eu não consegui. Fiquei tipo, tá frio, não vou tomar banho? Tomava. O banheiro ficava todo nublado, né? Não via nada, né? Mas eu tomava meu banho. Mas o pessoal tem realmente disso aí, de não ter. Lenço umedecido. Eu acho que quando o frio tá extremo é É isso. lenço umedecido, né? Não, então, nesse caso é pura necessidade. É tipo não assim, legal. não tem não como é. você falar porque você não vive lá, né? A gente Isso. foi lá e passou um tempo lá, mas eu não moro lá. Quem mora, né, que é para esses lugares frios, Nas não casas deve que ser tem os fácil não, cara. aquecedores, tranquilo. é. E ela falava que arrastava o aquecedor pra dentro do banheiro pra poder tomar banho. E assim, a tampa do vaso congelava. Imagine você sentar Aí você tem que pra... comprar aquela tampa que tem é o- tipo um aquecedorzinho, um negócio lá que acende, que fica quentinho. Tem uma, eu acho Popô quentinho. Eu acho anti-higiênico, né? Até tem de pelúcia. Tem uma tampa de pelúcia. Tem, com um pelinho sério pra você sentar. Sim, tem. Não, porque você imagina. Então, por isso que eu falei logo que... Mas deve- Mas você sentar num Numa- vaso sanitário, num lugar frio, É. daquela tampa que a gente tem aqui normal, gente, eu acho Congela. que você fica presa ali, não É. sai não. Imagina, -1. -1. Não, você ainda tá falando de -1, né? 1 grau, vamos dizer. Ou até 6 graus. Já é frio pra caramba pra gente. Já é muito frio. Que isso, E aqui quando tá 20 15 graus, já é um- aqui tá 20, a gente já tá tremendo, não é verdade? Então, é bem complicado. Bem complicado. Mas voltando lá à questão da pele, desses cuidados que a gente está falando aqui, né, comentando, de que a importância de cuidarmos, né? A gente falou aqui de pele seca, pele oleosa. Isso. Dentro dessa área que você trabalha, por exemplo, existe, não sei se existe ou não, por exemplo, preenchimento. Eu quero preencher a minha testa. Estou cheia de linhas aqui. Eu não tenho nenhuma. Você reparou? Peraí, não tem. Não. Você também trabalha com isso ou não? Não. Com essa parte dos minimamente invasivos, que é a que tem que perfurar o rosto, eu não Você trabalho. foge disso. Não, eu não trabalho com nada disso por enquanto. Talvez mais pra frente, né? Porque na área da estética eu sou nova aí. A pandemia foi 2020. Pegando um pedacinho. Isso aí, 2021. vamos dizer, eu tenho aí uns 3 anos nessa área. Uns 3 anos e meio, mais ou menos, nessa área. Mas eu não me identifiquei com essa parte de que é a parte que dá mais dinheiro, né? De que as mulheres ficam Vem com alvoroçadas em fazer, em rejuvenescer e tal. Mas não é
eu não tenho olhos para essa área. A gente estava falando aqui até a respeito de, antes de chegar, né? Porque a gente sabe que a parte da beleza, ela é cara. Sim. Verdade. Ela não tem, ela, por mais que você tenha falado que a mulherada procura e tal, né? Mas é caro. Pra mim é a realidade. Então, assim, porque a gente sabe que também é caro também para aquela que trabalha com isso, né? Porque os produtos, é um maquinário, uma série de coisas que a gente sabe que também é caro. É a história que a gente falou aqui do crochê. Às vezes a pessoa, ela trabalha com crochê ou então com artesanato, aí você fala assim, isso aqui, não, né? Aqui, esse cintinho aqui. Poxa, R$50. Não, gente, R$50 isso aqui. Sim, Opa, até caiu na minha xícara. R$50 isso aqui. Mas você não sabe como é que foi feito isso aqui. Você não desconhece o processo disso isso aí, aqui. não né? sabe De o você trabalho comprar que deu, o trabalho que dá, né? Então, hoje, como é que você vê isso? Né? Como é que a mulher ela pode ter esse acesso? Porque qual seria a facilidade para eu quero fazer uma ozonoterapia com você? Então, quanto que você cobra, Ju? Não, é esse valor. Nossa, pra gente, tipo assim, tá fora da nossa realidade. Então, como é que isso funciona? O que entra dentro da realidade para a mulher? Qual a facilidade? Porque também é o seguinte, com esse valor eu só consigo fazer isso. Ainda tem isso, né? Você trabalha com pacote, né? Então, o trabalho todo, completo, é X. Só um pedaço, porque você sabe que só um pedaço... Não adianta, vou fazer esse comecinho e não vou ter uma continuidade. Como é que você vê isso em relação a esse acesso que nós, mulheres, né, não conseguimos alcançar aquilo que a gente gostaria de realizar? Né? Como é que você vê essa questão para você mesmo dentro da sua área? Você facilita? Como é que isso funciona? Porque não é fácil não, cara. Sim. Você, né? Vou te falar que quem me incentivou a entrar nessa área foi a Josi. Ela gosta muito dessa área e aí ela falou, vai dar super certo. Aí eu entrei na área. Só que realmente isso que vocês estão falando, às vezes não é acessível para todas as mulheres. Mas Deus não me colocou nessa área à toa, né? Existe um propósito de eu estar nessa área. Então, os procedimentos que eu faço, eu procuro fazer com que a mulher tenha acesso a esse procedimento. Porque não é simples um procedimento, eu entendi isso. E o propósito de eu estar atendendo ali uma mulher vai além daquele valor ali. Então, nos meus procedimentos que eu executo, eu tenho ali com a minha cliente, eu tenho uma facilidade nessa questão dos valores. Né? Não é um valor muito alto que ela não possa pagar. É acessível. Né? Pode citar aqui valor? Pode, não só pode, como deve. Quem sabe, né? Não, pode. Eu tava assim, apreensiva, gente. Será que a gente pode falar assim? Vamos falar. Abril de 2025. Isso. Daqui a um ano, bem... Lá, cara, Não, é porque todo ano tem um reajuste todo ano por causa dos materiais e tal. Mas não é lá um reajuste assim que eu faço muito alto. É uma limpeza de pele, né? Eu costumo cobrar R$120. Então, não é algo que a mulher não possa fazer. Se ela não puder fazer ali 1 mês e meio, ela vai fazer ali de 3 a 4 em 4 meses. Mas ela fez a primeira, ela volta. Ela volta, porque eu tenho clientes antigas. Às vezes some, daqui a pouco aparece. E minhas clientes são todas indicações. Eu não faço divulgação. Todas assim, a Cris conheceu meu trabalho, que a amiga dela veio, a sua mãe veio, entendeu, Bianca? E aí vai a família, o filho.
E os meus clientes são todos Eu pensei indicações. que fosse mais caro. Não. É. Ai, meu Deus. Tá bom. Tô fa- Ela tá falando limpeza de pele, tá? Isso. Ai, limpeza de pele. é claro, existem procedimentos mais caros, né? Como um procedimento que a gente faz microfuros na pele, né? Que a gente chama de indução percutânea de colágeno. E esse é indicado para qualquer tipo de pele ou pra Para pele específica? rejuvenescimento, Ai, meu Deus, é desse que eu quero. né? Para rejuvenescimento facial, a gente também consegue tratar manchas, porque conforme a gente faz furos na pele, a gente facilita a entrada do ativo. Então, assim, ele aí tá na faixa de 250 a 300 reais. É um procedimento mais caro, porque eu preciso ali usar um anestésico, preciso usar o ativo, que às vezes não é tão barato, né? E aí você indica para que idade esse tratamento? Pode ser a partir dos 30. Olha, eu Acho que qualquer... eu acho que assim, quando adolescente Não, não precisa. não. Jovem, eu creio que a partir dos 21, 25 anos, Porque você vai cuidando da já sua pele pode, desde cedo. já pode fazer. Quem tem também marcas de acne, tem muitas mulheres que têm marcas de acne, também pode fazer esse O procedimento. resultado é legal mesmo. É legal. É legal. É claro que uma sessão você não vai ver aquele resultado, mas já vai ver uma melhora na sua textura de pele, já vai ver uma melhora na sua pele. E afina também, não? Trabalha só... Não, porque antes de fazer ele, a gente faz um afinamento da pele. São etapas. Tá vendo que eu tô... né? Não, o interesse. Então, normalmente a gente faz limpeza de pele, primeiro procedimento antes de tudo. Limpeza de pele, ajuste os cuidados que você tem em casa, ajuste os cuidados com a pele, eu te oriento que você deve fazer em casa, né? Que é importante você ter esses cuidados em casa. E aí a gente vai para uma etapa de esfoliação química, que são ácidos que a gente aplica na pele. Uma, 2 sessões para poder afinar essa pele, né? Aquilo que descama, né? Alguns ácidos descamam a pele para fazer um afinamento. E depois a gente vem com essa indução percutânea de colágeno, que é um aparelhinho que vai perfurar a pele para entrar o ativo na pele. Tem um procedimento caseiro. Não é receita, não. Vou fazer uma pergunta se é mito ou não, né? É igual o sabonete. Tá bem. É igual o sabonete que ele falou que a dermatologista falou para não usar sabonete. Aí já não é o que ela pensa, né? É o que você diz. Se você tomar banho mais de uma vez, usar sabonete somente, tipo, o primeiro, né? E antes de dormir. O resto você vai só molhando, né? Lavando. Às vezes, de manhã, quando a temperatura tá amena, de manhã eu faço o que ele falou. Usa só nas axilas, na genitália, entendeu? E não passo no corpo inteiro. Porque eu não suei ali. Então, a área que mais você tem necessidade, tem mais micro-organismos, né? Que axila e genitália. Aí, ok. Mas no verão, que você à noite, às vezes, sua, teu corpo, pescoço... Gordura. Então, assim, eu utilizo de manhã e à noite. Mas... Tá, e o Dove? Sabonete Dove? Pode usar, ele é hidratante. Creme hidratante. Pode Um utilizar. quarto? Diz a propaganda. Fala isso. Quarto de creme hidratante. Entendi. Eu não gosto do Dove porque ele fica derretendo, né? Ceboso. Eu É. gosto É de um hidratante. Eu Mas gosto ele dele. é Eu hidratante. Alguns Sabe que é pediatras... interessante? Sim, pode utilizar o Dove. E o Francis? Mas a pele, eu sinto a pele mais... Ela fica gordurosa. É porque ele não Mas é retira... Ele não retira a camada de gordura que tá aí. Tá, mas olha só. Ela tem uma pele oleosa. Para ela usar o Dove não é uma legal, porque ela tem... E quem tem a pele seca, vou usar um Dove no poste? Dove? Ah. Pode. Então, vai Pode deixar usar. mais oleosinho. E aquele antibacteriano, Protex? Não aconselho. Ai, meu Deus, por quê? Porque você usar durante muito tempo, porque ele tira a sua microbiota. Os micro-organismos que já moram na nossa pele, aqui, o Protex, ele tira essa camada desses micro-organismos. Mas se você tiver um ferimento, alguma não. coisa, é de boa. Sim,
tá? Então tô fazendo certo. Não eu, não. É. Mas olha só, mais na região ali que tá. Onde tá É, de repente um ferimento, um Isso, machucado, alguma O coisa ideal é nem o ferimento em si deixar cair sabão. Não pode. O ferimento você não pode deixar cair sabão nele. Tem que proteger, só lavar com soro. Soro. Então, Sim, Lembra até do porque programa do você está falando isso, faz sentido, né? Que a gente estava contando aqui o caso da Rebeca. Quando ela veio para casa, né? Teve a alta lá, a médica falou para ela exatamente isso. Não pode cair nenhuma água, nem principalmente do seu corpo nesse pé. isso aí, Né? não pode. E se cair, imediatamente você faz o curativo, lava com soro e Isso. tal, né? Então é justamente por isso, porque nem a água do corpo, toda vez que ela vai tomar banho, ela tem que botar um saco plástico, aí ela bota a perna, é um Isso. processo, né? Só Jesus. Mas é exatamente por isso, porque não pode. É interessante, A gente né? no hospital, a gente usa muito plástico filme, né? Pra vedar fazer essa bem. proteção. Sim, sim. Então, é isso que a médica falou, é isso mesmo. Faz Não sentido. pode cair água de sabão, nada ali naquele ferimento, não pode. Sim. Né? Mas, Sabonete glicerinado. meu o Deus que do ele céu, vai fazer um vasto de... Ele tá aqui. Ó, de tá. sab- Ah, Sabonete é bom, glicerinado. Então é o que indicado. eu uso. De velho. Eu gosto Eu dele. uso, de velho, cara. eu uso granado. Uso granado glicerinado. Eu uso ele. O Febo é bom. Febo. É, ele é Ele é glicerinado cheiroso. também, né? É porque ele é cheiroso. É. Sabonete de velho. Eu gosto mais do Alma de flores. eu gosto mais do granado. Ele não vai ficar velho, você acredita? Ele é eterno. né? Pergunta a idade dele. Eu gosto mais do granado, é o que eu uso lá em casa, porque ele também tem menos produtos químicos na formulação dele. Serve pra usar no rosto? Não. Ai, meu... Só o granado líquido, só quando você faz algum procedimento. Tipo assim, vai fazer uma esfoliação química no rosto, que seu rosto vai estar sensibilizado, para lavar a gente usa o neutro, que é o amarelinho, né? Que aí não vai fazer essa agressão ali na pele. Sabonete líquido Johnson. Maravilhoso. Johnson? o cheiro, É bom. tudo Qual? O neutro? O neutro, que é aquele amarelinho. É, mas eu prefiro o granado. Não, porque eu lavo meu rosto com o Johnson, esse líquido neutro. Deixa ela indicar alguns, então, pode? Não, Tem, antes de você indicar, deixa eu só fazer a pergunta que está dentro do... Do script Não é nem do script, não. É mito... Como é que fala? É mito ou verdade? ou verdade? Aí você, né, tá na feira, aí você passa naquela barraquinha que tem a bucha. Não tem aquela bucha? Sei lá, que bota pra secar, sei lá o quê. Como é que é o nome daquilo? É bucha, É né? bucha, Né? bucha. Ah, eu vou levar. Tal. Bucha vegetal. Felipe Aí- tá por dentro. Sai. Aí você, vou levar, porque é bom pra você esfoliar o Esfoliar corpo e tal. rosto. Já usei muitas vezes. Sério? Bucha é bom ou não? Passar no corpo. Principalmente. É natureza, Deus que fez. Hein? Te falar, fazer uma esfoliação no corpo é bom, mas não com frequência. Vamos dizer, uma vez por semana, você quer usar uma bucha, eu acho ela muito agressiva. A não ser que ela esteja mais molinha. Aham. Né? Você pode utilizar ela para fazer uma esfoliação. Porque na estética corporal, antes de alguns procedimentos, a gente faz uma esfoliação com um creme adequado, que tem ali partículas que vão facilitar essa esfoliação. Mas a bucha é uma esfoliação mecânica, vamos dizer. Ela vai ajudar a retirar ali as células mortas, mas você não pode fazer essa esfoliação com muita frequência. Tem gente que toma banho com sabonete esfoliante todos os dias. Pô, sabonete com areia, né? Ai, gente. Isso aí, Esse negócio não. esse sabonete esfoliante todos os dias não é legal porque você está agredindo a sua pele. Você está tirando a camada de proteção que tem ali na tua pele. Você fazer
uma esfoliação na pele, vamos dizer, uma vez por semana, para poder agilizar aquele processo de retirada de células mortas, ok. O negócio é que tem gente que usa todo dia. Todo dia tá esfoliando a pele. Não é legal fazer esfoliação da pele todos os dias. Entendeu? Porque você tá agredindo a pele. Então pode usar essa bucha no rosto para fazer as No rosto, não. Não? No corpo. No corpo, no rosto No pode? No rosto rosto, não não. Por quê? Não. Por quê? Porque ela é muito agressiva. A pele do Mas ela rosto... fica molinha quando lava. Quando molha e passa o sabonete, ela fica molinha. Que sabonete? Protex? Olha só. Tem produtos específicos para fazer esfoliação no rosto. Eu não gosto de usar bucha, aquelas escovinhas que faz assim, que roda e tal. Não gosto disso porque você acaba agredindo muito a pele. Então, existem produtos esfoliantes. Você pode usar um esfoliante no rosto uma vez por semana. A pele da Cris, como é uma pele seca, eu não aconselho ela a fazer esfoliação com frequência. Porque pode ficar vermelha, pode fazer uma agressão maior. Agora, a nossa, que é oleosa, é uma pele mais grossa, mais resistente, aí você pode fazer uma esfoliação uma vez por semana com um produto esfoliante facial. Esse sabonete Nada de bucha. Que é esfoliante, é líquido, né? Nada O de esfoliante. Só que ele fica... A pele fica esquisita, logo depois tá muito oleosa. Então não faça. Se você sente Você tem que conhecer seu corpo, menina. Então, se... Conheço, por isso que eu não gosto, não uso. Então não usa. Se você acha que vai te dar um efeito rebote na oleosidade, vai retirar muito a tua oleosidade, depois o corpo vai produzir mais, Sim, é o que eu então você não faça a esfoliação. Agora entendeu? você pode fazer aí a pergunta aí do... Eu já esqueci. Não, o do que é. creme. Indicação de sabonete Ó, pro rosto mesmo. sabonete tem... A princípio é uma marca acessível, que é boa. Não sei se vocês já Anota ouviram aí, falar. gente. Princípia. Princípia sim, tem sim, dois sabonetes, o verdinho e o azulzinho. O verdinho é para uma pele mais resistente, porque ele tem um teor de ácido maior. Então, eu sempre indico o azulzinho, da Princípia, que ele serve para nossa pele oleosa, uma pele seca, uma pele mista, ele não vai agredir tanto. Então, o sabonete, a gente tem que usar sempre um sabonete mais... que não vai fazer muita agressão na nossa pele. Tem da Nutrel, se eu não me engano é da Profuse também. É um sabonete bem suave, que ele também não vai fazer muita agressão na pele. Tem um Effaclar da La Roche, que também é o verdinho, ele também não vai fazer muita agressão, né? Eu sempre indico sabonetes que não são muito agressivos, que vão tirar muito o extrato córneo. Na verdade, as pessoas, elas vão muito pelo cheiro, né? Você cheira, é cheiroso. Vou levar. Mas tem ali no rótulo escrito ali, pele oleosa. Ou pele oleosa sensível, que é uma pele oleosa sensível é quem tem acne. É uma pele já sensibilizada. Então, é uma pele que a gente não pode agredir mais com sabonete. Entendeu? Então, assim, a gente vai de acordo com o tipo de pele. Sempre olhar no rótulo do sabonete. Para quem é aquele sabonete? Qual a pele que é aquele sabonete? Para qual pele é aquele sabonete? A verdade é que as pessoas, né, tanto homens como mulheres, não olham. Tem essa dificuldade de... Você compra o produto, mas você não olha do que é aquele produto, o que tem, o que não tem. A gente pega e leva. Talvez muito por causa de preço, que é mais em conta. E às vezes o mais em conta acaba se tornando mais caro, porque você pode... É questão até da própria limpeza, né? Para lavar roupa. Você compra um sabão, não vou citar nome, que ninguém está me patrocinando. Já falou. Então, essa parte eu vou cortar. Não pode. Então, você tem um determinado sabão que você sabe que, poxa, sabão funciona, lava, legal. Mas aí você compra o mais barato, porque está mais em conta em termos financeiros, né? E aí você acaba gastando muito mais esse
do que esse que você usa pouco, porque ele faz boa espuma, lava melhor, né? Então acaba que às vezes o barato sai caro, Isso. né? Você de repente, vamos supor, você usa esse sabão em pó no mês, ainda dá para o mês seguinte um pedaço do outro mês. Esse que você comprou mais barato, cara, às vezes nem um mês ele chega, porque você bota tanto sabão para poder, né, lavar, fazer espuma, sei lá o quê, e acaba que você, vou ter que comprar outro. Então você acaba gastando mais. Né? Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então as pessoas não têm essa questão de você olhar o rótulo, ver o que tem, o que não tem, o que que é, o que que não é. Inclusive tem produtos, tipo assim, por exemplo, vamos supor, leite condensado, aí diz que é tipo, hoje virou moda, tipo não sei o que, né? Isso. Mas não tem nada a ver, não é um nem outro, é tipo. É verdade. Mas é mais barato. Sim. Por isso que eu estou falando que a gente comentou aqui a respeito de valores, porque às vezes, de uma certa maneira, isso se torna pesado para a pessoa que quer fazer, né? Dependendo, né? Não o seu caso. É um caso, sabe pensar, né? Fazer uma limpeza de pele, 120. Sim, não. Ó. Tá na hora. Acessível. Acessível, assim. Eu não trabalho com pacote. Eu acho que o pacote te limita muito, né? E às vezes as pessoas são muito enganadas com esse negócio de pacote. 10 sessões de não sei o quê. Que na verdade é um normal eu que fiz faz. isso quando- Mas tá no pacote, né? Então, eu fiz Isso aí. Quando eu fiz Carbox, né? É por sessão. Fechei um pacote, já tinha pago Isso. metade, não aguentava mais, eu desisti. Não, e Isso. ficou pago. Isso aí. Eita. Então, Porque doía. eu não costumo trabalhar com pacote. Eu faço plano de tratamento. Você, Juliana, eu quero começar a cuidar do meu rosto. Eu vou falar, a gente vai fazer isso, isso e isso, vai dar tanto. Ver como é que você vai poder aí me pagar. Entendeu? Então, é por etapas, não é pacote. Porque às vezes você fecha um pacote e é justamente isso. E aí, às vezes, a pessoa também não vai. Você fecha ali 10 sessões, você fica presa àquela pessoa 10 sessões. Ela começa a não ir. E aí, depois de um tempo, ela aparece, eu tenho umas 4 sessões, né? E aí, mas é feito um contrato, né? Algumas pessoas trabalham com isso, mas como meus clientes são bem tranquilos, eu não tenho problema com isso, né? Então, eu faço plano de tratamento, que é algo que eu acho que dá mais resultado. Você acha entendeu? que existe uma conexão entre emoções, beleza e saúde física? Você acha que há uma conexão nisso aí? Emoção, beleza e saúde física. Vocês estão interligados, mais ou menos. ao que eu tô Sim, falando. estão. Inclusive, você contou um caso, né, pra gente aí, quando você chegou, né, a respeito, que tem a ver. E é importante até que a mulher, tanto o homem, entenda isso, que pode sim você ter problemas, né, na questão da sua beleza, de pele, seja lá o que for. Ela aí a está gente- muito conectada. A gente entra na saúde integrativa. Nossa, chegamos. Chegamos lá. A saúde integrativa, ela tem esse olhar para as 3 áreas do ser humano: físico, mental e espiritual. Então, a saúde integrativa, ela vai olhar você como um todo, né? Vai olhar você nessas 3 dimensões. E como você falou aí, a ligação entre emoção, físico e a beleza, né? Existe, sim, essa ligação entre os 3, emoção, físico e beleza. Emoção e físico, né? É o caso que eu estava falando. Vou contar? Vai te contar? Pode, claro. De uma cliente minha, né? E ela tá passando por um processo de algumas feridas nas pernas. E foi um processo emocional que foi se acumulando ao longo dos anos por conta de um estresse no casamento. E essas feridas vieram a aparecer. Fez os exames, não tem nada vascular, tá normal.
E aí foi aonde todo esse sofrimento que ela viveu, uma hora acabou Explodiu. repercutindo no corpo. No corpo. E a gente, nos exames tem algumas deficiências nutricionais, né? Ela tá anêmica, tá com vitamina D baixa, tá com B12 baixa, tem várias deficiências nutricionais, né? Ela tá fazendo reposição desses nutrientes. E isso também, o fato dela ir conversar, dela expor a situação, isso aí já é um momento de cura. E você vê a progressão das lesões dela, o quanto já está cicatrizando, o quanto ela já está bem com ela mesma, mesmo sabendo que precisa ir passar pelo processo de terapia, de ajuda. Mas as emoções repercutem muito no físico. Sim. Né? Repercute demais. Tanto que existem as doenças psicossomáticas. Você vai acumulando várias questões ao longo da sua vida e depois você explode. E às vezes essa explosão é no seu corpo, é na sua mente, né? É algo que aquilo ali foi se acumulando ao longo dos anos. E às vezes a pessoa tende a entender que acha que é algum problema de saúde mesmo, né? E é emocional, vamos dizer assim, né? O emocional que está doente. Isso aí. O emocional que está doente. A minha história mesmo da depressão, né? Foi um acúmulo de situações que eu, mesmo sendo da área da saúde, não tinha a visão que eu tenho de saúde mental, né? E fui acumulando. Por ter nascido numa família disfuncional, não ter a presença de um pai presente. Isso me afetou muito na minha juventude. Desde criança que isso afeta, né, a pessoa. E aí, vendo todo o processo da minha mãe, tendo que se dedicar, né? Mãe solteira. E eu sempre tive muita paixão pelo meu pai. Sempre tive. E, infelizmente, o meu pai, assim, eu acho que por ele ter muitos filhos, né? E eu não sei também a criação dele, essa questão do amor ali paterno, e você cresce com essa orfandade, né? Que no caso essa orfandade para mim foi preenchida quando eu encontrei Jesus. Eu aceitei Jesus e aí vivi esse processo de reconhecer. Quando falava Jesus, quando falava Deus é seu pai, eita, você não consegue fazer a conexão. Como é que Deus é meu pai, se eu tive um pai assim e tal? Então, e depois Deus vai trabalhando no seu coração e você vai entendendo. E isso são acúmulos que chega uma hora que seu corpo não aguenta e você somatiza isso e estoura. Né? E aí vem as doenças mentais, as doenças físicas, né? Vem várias doenças advindas da emoção também, do processo de criação, do processo como foi ali o parto da sua mãe, como foi o processo intraútero, né? Como é que foi a geração dessa criança, se essa mãe foi rejeitada, isso tudo o bebê ali, ele sente. Mas o corpo, ele sinaliza. Às vezes a gente não entende, mas o corpo, ele sinaliza que, ó... Isso, vai dar ruim. A mente não tá legal, ó. Ele vai sinalizando. Uma coisinha, um roxinho na pele. Isso. Uma tontura, um tremor. Isso. Esse dia eu tava sentindo, eu falei, tô legal não, hein? O olho tá tremendo. Mas o corpo vai... E a gente não dá importância a esses pequenos sinais que o corpo vai dando, comigo começou com diarreia crônica. Uau. E aí era uma diarreia crônica, eu busquei ajuda com gastro, fiz endoscopia, colonoscopia, nada. Tudo bem, tudo ótimo. Gente, como é que tá tudo bem, tudo ótimo se eu... Verme. Tomei também remédio, verme, desparasitei. E nada. Até que o gastro me indicou um antidepressivo, só que ele não me orientou que podia nos 15 primeiros dias eu ficar muito mal e depois eu ficar bem. Eu comecei a tomar, comecei a me sentir mal, parei. E aí depois de alguns anos,
Eu não sabia que eu tinha o transtorno da ansiedade generalizada, né? O intestino começou a gritar. complicar de novo. Então, assim, é isso que você está falando, é certo. O nosso corpo, ele começa a dar sinais. Começa a te mostrar que tem alguma coisa que Você, quando tá errada. faz os seus atendimentos, você procura conversar, no caso, você atende o público feminino, certo? Mas, Mas atende homem também. Alguns Viu, homens... Felipe? Por favor, vai Alguns se homens cuidar. indicados. Tipo assim, seu esposo, seu filho. São homens só indicação. Você tem uma conversa com a pessoa, você procura, antes de começar qualquer coisa, fazer essa análise, né, de você estar Sim. ali conversando, sabendo, contando um pouquinho da história. Por que eu estou te perguntando? Porque geralmente em clínicas, ou seja, outros, isso não acontece. Você vê muita questão profissional. Eu vou lá e você é atendida naquilo que você quis, né, solicitou. Então, não há essa interação. Por isso que eu falo que eu vejo a sua área ela com propósito. E, principalmente, quando a pessoa é evangélica. Evangélica verdadeira, né? Que ela tem essa preocupação, não só enxergar, como eu falei, o corpo, a beleza, mas ver a alma. Você faz esse atendimento, você procura conhecer a pessoa para que você possa até fazer um tratamento que seja o correto. Porque às vezes você pode estar tratando uma coisa de pele dela, mas não tá tendo, porque não é somente a pele dela. Sim, tá por sim. detrás A da... pele é a reação do que está acontecendo. Exatamente. A gente faz a anamnese que a gente fala, né? Anamnese. Anamnese, que é a entrevista que a gente faz com esse cliente. Então, no meu primeiro atendimento com um cliente, normalmente demora aí nessa anamnese 1 hora e meia. Porque a gente eu vou puxar aí o histórico de como foi a gestação da mãe dessa pessoa, se ela sabe, né? Se ela tem conhecimento. De como foi a infância dela, a juventude, questão de casamento, questão de emprego, de trabalho, né? Se ela tem um sono adequado, se o intestino dela funciona direitinho, como é a alimentação dela. Porque às vezes a pessoa quer fazer um tratamento estético para perder gordura localizada. Mas, quando você vai ver alguns exames de sangue, ela tá com gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Ela está com resistência insulínica, o hormônio insulina dela está muito alto. Isso aí não é indicação dela fazer tratamento de gordura localizada. Porque ela já tem uma gordura no fígado, né? E se eu quebrar essa gordura que está lá localizada, pode acumular mais ainda, né? E ela ainda tem um problema de resistência insulínica que vai dificultar ela perder peso. E aí essa gordura vai voltar. Tá, mas aí você orienta a pessoa a procurar primeiro o médico e fazer exame antes de você começar o seu tratamento ou não? Se eu visualizo, eu peço alguns exames, né? Eu, como enfermeira, peço alguns exames laboratoriais. Se eu visualizar que tem algumas alterações, essa cliente vai ser encaminhada para o endocrinologista, vai ser encaminhada para o médico, porque ela precisa ver primeiro isso, porque não é somente um tratamento estético, é algo além. Ela precisa de uma avaliação médica. Às vezes precisa até tomar alguma medicação, fazer um tratamento prévio. Porque existem tratamentos estéticos que não é somente chegar e fazer. E isso o pessoal tem falado, alguns profissionais têm falado muito, principalmente da saúde integrativa. Que não é somente chegar e fazer o tratamento estético. Às vezes aquela pessoa, o corpo daquela pessoa, não está pronto para receber aquele tratamento. Você precisa ter esse olhar integral para a pessoa,
né? Às vezes ela quer fazer um procedimento, mas ela tá toda inflamada. O intestino tá todo bagunçado. A alimentação dela é toda errada. Ela vai estar investindo um dinheiro ali que, na realidade, daqui a pouco, entendeu? Aquilo ali é um dinheiro jogado fora. Então, E aí sai falando mal do seu trabalho, porque voltou, né? isso. Não tratou da forma correta, né? Isso, então, a gente também na estética, a estética também integrativa, a gente precisa ter esse olhar para o todo do ser humano. Porque não é só simplesmente fazer um procedimento. Precisa olhar o corpo dessa pessoa para ver como está o corpo dela. Porque, às vezes, as pessoas querem fazer o procedimento pelo procedimento. E, beleza, ok. Mas eu não trabalho dessa forma. Não trabalho desse jeito. Eu tenho até um amigo, que é o Bruno Paz. Ele é fisioterapeuta. E ele faz essa parte de minimamente invasivos. Toxina, preenchimento, bioestimulador. E aí as minhas clientes querem fazer, eu indico para ele. Aí elas vão fazer com ele. Mas eu primeiro avalio se essa cliente ali está apta para fazer isso, né? Se ela pode fazer, se isso não vai causar algum dano para ela, porque não é simplesmente sair fazendo e tudo bem. Não é. Já teve algum caso, tipo, que você olhou e falou, caramba, isso aqui é difícil. Isso eu não sei para onde vai dar. Que Com o cliente? De algum atendimento que você fosse fazer, ou de pele, seja lá o que você faz, iria fazer nessa pessoa e que você viu que, tipo assim, cara, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu não estou vendo, eu não estou tendo uma visão além do alcance. Já aconteceu isso e você, tipo, não vou pegar isso porque eu acho que eu não vou conseguir. Ou você, não, vamos embora. Vou enfrentar isso aqui, sempre... vou cuidar dessa pele, desse... Enfim. Nunca tive nenhum caso desse, porque eu sempre sento para poder conversar com o cliente, avaliar, ver assim, quais são as opções em que eu posso ajudá-lo. Então, assim, que eu lembro, não teve nenhum caso relacionado a falar, não vou pegar, não vou fazer. Eu sempre procuro ajudar dentro do meu conhecimento, né? Sempre procuro. Até paciente em tratamento de câncer, que a pele fica diferente, a pele fica, às vezes, dependendo do paciente, fica bem ressecada a pele, né? Aí já é outra área, os oncológicos, porque normalmente os médicos eles não indicam fazer nenhum procedimento de estética, né? Mas a drenagem linfática, às vezes, que precisa, drenagem linfática, mas procedimentos como toxina, essa parte aí, eles não recomendam no período de tratamento. Mas eu atuo com os oncológicos com a parte do ozônio, que melhora a questão da imunidade desse cliente, melhora a fadiga também, porque esse cliente, por conta da químio, fica muito fadigado, muito cansado. E aí o ozônio, por ter o oxigênio ali na mistura, ele acaba dando um levante nesse cliente, né? E a gente faz também uma outra aplicação que é a autohemoterapia ozonizada. É uma outra via do ozônio. O que é isso? A gente retira 5 ml do sangue da pessoa, mistura com gás e aplica no bumbum o sangue misturado com ozônio. Isso estimula o sistema imunológico. Durante o processo de quimioterapia, eu tratei, foi Marcela? Foi. A Marcela foi uma cliente minha oncológica de câncer de mama, que ela fez ozonioterapia durante todo o tratamento. E ela, assim, passou super bem durante todo o tratamento, fazendo o tratamento com ozonioterapia. Mas qual é a finalidade? Estimular o sistema imunológico, ativar as mitocôndrias, porque as mitocôndrias são as organelas que nos dão energia.
Então, durante o processo de químio, a químio sai detonando o corpo inteiro. Então, o ozônio, ele tem essa função também de diminuir esse estresse nesse corpo, né? Que esse corpo aí tá super estressado por conta da químio. Então, o ozônio tem esse benefício de ajudar a estimular as enzimas antioxidantes e diminuir esse estresse do corpo dessa pessoa. E a autoemoterapia estimular o sistema imunológico, porque a químio detona o sistema imunológico. Quantas vezes a pessoa tem que fazer, no caso, um processo desse? Tipo assim, a químio... Normalmente a químio é toda semana. Isso, é toda semana. Toda semana. E aí a pessoa que faz esse procedimento, ela toda semana ela tem que fazer isso? Isso, de 1 a 2 vezes por semana. Tipo assim, eu faço a químio toda sexta-feira. Isso, aí você faz 2 dias antes. 2 dias antes. 2 dias antes você faz. E você pode fazer depois. Tipo assim, fez a químio sexta-feira. Aí você, sábado, domingo, segunda-feira, você pode fazer de novo. Entendeu? Você pode fazer pra, na outra semana, você já está com o sistema imunológico ok. Pra poder, porque a químio, assim, agora eu tô com uma cliente também, de câncer de mama, também cuidando dela. E essa semana ela fez, mas essa semana a químio foi pausada. Porque por mais que as células dela não estejam muito baixas, mas ainda tá baixa. Então, semana que vem a gente vai fazer de novo, para ver se na próxima ela consegue fazer a químio. Né? Porque senão as plaquetas estão muito baixas, tá 80 mil, ela pode sangrar. Então, assim, o ozônio ajuda muito nesse processo de tratamento, de químio e de rádio, né? Apesar de alguns médicos acharem que é tratamento experimental. Então, quem trabalha com ozônio para esses tipos de pacientes consegue uma resposta muito boa. Muito rápida. E rápida também. Rápida, boa e rápida com relação à questão de fadiga, de vômito, náusea, Só para enxaqueca. pessoa que está num tratamento de químio, ou tipo assim, eu quero fazer. Eu posso? Pode. Tá. Pode fazer. Quem faz atividade física, tipo atleta, a gente viu aí Cristiano Ronaldo fazendo ozonioterapia. Se eu não me engano, o Neymar também fez. A gente viu a Anitta falando sobre autoemoterapia. Ela foi lá para fora fazer autoemoterapia. Tem outros... Tem um da Bahia, um cantor, que eu não lembro agora qual é o nome dele, que também faz ozonioterapia. A enfermeira vai... Não sei se ela é enfermeira, mas vai na casa dela fazer. Então... Tem muitas pessoas, até artistas, que já fazem. Investindo nisso. Já fazem ozonioterapia, sabem os benefícios. Porque a gente precisa ler, buscar. Né? Aqui no Brasil existe a Sociedade Brasileira de Ozonioterapeutas, que eu faço parte. Então, não tem só enfermeiros, tem médicos ali que são especializados em ozonioterapia. Ano passado teve congresso, onde são apresentados casos clínicos, onde ali mostra a eficiência do ozônio. Infelizmente, a indústria farmacêutica ela domina. Então, quanto mais pessoas doentes, Melhor. melhor. O ramo cresce. Isso aí. E é assustador isso, porque Então, você está a vendo... massa não tem condições de pagar, né? Você está vendo quantas farmácias têm sido abertas. Sim, né? e é assustador isso, né? E assim, é muito difícil. Então, as terapias integrativas ajudam muito a nossa saúde. Ajudam muito. Só que, às vezes, a gente encontra uma barreira para poder avançar nessa área. Eles colocam muitos impedimentos. Eu vejo a maioria das mulheres, elas estão mais preocupadas na sua beleza estética, tipo, não ter ruga, ter a pele, né, sempre esticadinha, fazer um botox, né? Mais essas preocupações do que propriamente ser uma coisa mais profunda, né? Então, para elas, o mais importante é isso. Tirar minha ruga, né? É sobre isso. Então, você vê que também existe tabu.
Sim, de muitas sim. mulheres em relação a alguns tratamentos que são realmente terapêuticos mesmo, né? Porque Isso aí. E porque antes de você pensar em ficar bela externamente, existe o belo interno. Existe a beleza que cura, que é o tema. A gente precisa equilibrar, trazer o equilíbrio à atividade física, que são 4 pilares para a gente ter uma saúde, viver uma vida saudável, né? Atividade física, a alimentação, uma alimentação mais saudável, o gerenciamento do estresse e do sono, né? E a espiritualidade, que também ela também está nesses 4 pilares. Então, são 4 pilares. Então, a gente tem que manter um equilíbrio nesses 4 pilares. E aí, a gente fala de atividade física. Ah, mas eu não tenho tempo, é ruim, eu não gosto de fazer. Até o dia que você... você vai dizer assim, caramba. Preciso. Até o dia que, às vezes, acontece algo com você, você infarta, você tem uma doença, e aí você fala, não, agora eu tenho que fazer, né? Mas não precisava chegar a esse extremo, não precisava. Então, assim, falo até para uma cliente agora que ela está fazendo um tratamento, e eu falo para ela, apenas comece, sem culpa, começa a caminhar. Ela gosta de andar de bicicleta. Aí, vai, minha filha, anda de bicicleta. Mas vai... A minha psiquiatra que fala, faça sem culpa, né? Sem obrigação. Mas, às vezes, tem que ser obrigado mesmo. Sim. Então Na a marra gente... mesmo, na hoje... marra. Ai, tá chovendo, não vou não. Né? É, isso aí. Quando eu entendi isso, que eu até falei que eu perdi 12 quilos de janeiro para agora... de janeiro para agora não, que esse processo começou ano passado, no início do ano passado. Mas o peso mesmo que eu reduzi foi de janeiro para agora. Então, foi porque eu comecei a entender, através dessa pós-graduação que eu estou fazendo, que se eu não mudar, ninguém vai mudar por mim. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então, eu precisei mudar a minha mente primeiro, né? Que eu precisava fazer a atividade física. Eu preciso, né, fazer atividade física, eu preciso gerenciar a questão do estresse, que eu estou no processo aí de fazer esse gerenciamento, todo mundo, que às vezes a gente, como mulher, a gente acumula muitas funções, acaba acumulando várias funções e daqui a pouco você vê que você não consegue dar conta, né? Porque é o que meu esposo fala, você tem que entender, eu acho que até vi um podcast que a Cris falou isso, você tem que entender a fase que você está vivendo, né? Quando você não tem filho, é diferente. Sim. Quando é só você e seu marido, aí é diferente, mas quando vem o filho, tem outras demandas, e aí você não pode assumir muitas coisas, porque você não vai conseguir dar conta. Aí o filho cresce, igual a minha, tá na adolescência, tem outras demandas, né? Agora, quando o filho casa, aí já é outra fase, né? A gente tem que... Ele fala, você tem que entender a fase que você está vivendo. E aí eu vi a Cris falar isso no podcast, eu falei, caramba, é verdade, a gente precisa entender. Não tem jeito, você tem Mas a o gente seu... tem a tendência, não só... Embora saiba que eu preciso compreender em qual estação que eu estou vivendo. Eu estou na primavera agora, então, beleza, estou na primavera. Mas aí eu quero viver o verão. E às vezes a gente não compreende isso. E abraça a primavera, verão, outono e inverno. E aí depois a gente simplesmente surta. Isso aí. E eu tô nesse momento de viver o surto. Porque eu comecei a ter crise de síndrome do pânico de novo. E aí eu voltei pra minha psiquiatra, porque eu tava um tempo sem ir nela, né? Eu fui em outro médico. Precisava? Não, eu fui em outro médico, só que eu não me adaptei com esse médico, né?
E aí, como a consulta dela é um pouquinho salgada, eu falei, não, mas eu preciso voltar para ela. Mas olha só, lembra que eu falei do sabão em pó aqui? É, Às vezes Sim. o barato sai caro. isso aí. É sobre isso. É sobre isso mesmo. E aí eu voltei para ela, e aí ela consulta assim de 3 horas mais ou menos. Ela identificou todos os pontos gatilhos, identificou tudo. E agora eu tô fazendo um processo inverso, tipo de retirar algumas coisas. Eu tô muito Eu ia falar isso acelerada. agora, desacelerar, né? Isso É difícil fazer isso, né? mas a gente tem que fazer, né? A gente É tem que difícil. fazer. Porque eu que vivi esse processo de depressão lá em 2016, a gente já se identifica, a gente já consegue identificar quando a gente não tá bem. Então, acaba que a nossa mente fala assim, opa, olha, você vai ter a mesma coisa. E aí você fica, caraca, aí o medo bate. É onde você precisa o quê? Reduzir, desacelerar, ter momentos de lazer. Que a vida, ela vai... se a gente não prestar atenção, a gente vai evoluindo, vai fazendo. Você precisa entender que você está passando por essa estação. Você não pode burlar ela. Isso. Você tem que vivenciar ela, né? Hoje eu não sei qual a estação que eu tô. Eu tô numa ventania. Eu não sei se ela é de verão, de primavera, eu sei que ela tá o vento, né? Mas eu sei que quando esse vento passar, Que ele vai passar. ele Vai passar. eu sei que isso vai refletir em mim depois, porque eu sou assim, Sim. né? A gente se torna pessoa, né? Não, tô aqui. Sim. E aí, eu sei que vai meio que me desestruturar. Sim, né? sim. Não sei qual vai ser o final da história, não sei como é que vai rolar, mas enfim, estou vivendo, né? E o que a gente pede, pular ele eu não vou poder pular. Eu tenho que passar. Então eu tenho que me tornar agora, tá bom, tá ventando, A sua senha vou. não foi chamada. Então Não. E então assim, a gente precisa entender o nosso corpo, né? De que você não pode pular, você tem que vivenciar, é a questão do próprio luto, né? Você não pode pular o luto, Isso. porque ele vai lá na frente, ele vai te encontrar de novo, e vai Isso ser aí. talvez pior, né? E também você não pode ficar no luto. Isso. Vai vivenciar e vai sair dele. Então, a mesma coisa em relação à estação que a gente está passando, né? A gente sempre procurar ajuda, isso é muito importante, essa Sim. questão de ajuda, sabe? De pessoas que vão estar ali perto de você para te ajudar, a te levantar como você teve no momento sim. que você precisou, né? Então, assim, isso se faz necessário. Isso é uma beleza que cura, Isso. né? Rede É de uma apoio. beleza. Isso, uma beleza que cura. E eu vim acumulando, meu esposo teve câncer de pâncreas. Mas no início, então ele descobriu, e nesse processo de cirurgia, eu fiquei ali, igual você falou, firme. Fui para um ambiente que eu não gosto, que é o hospital, por mais que eu trabalhei em hospital, mas eu não gosto. E eu fiquei ali firme. Foi para casa e eu Desabou. não desabei. Não, Continuei firme, mexendo no dreno dele, teve que ordenhar porque deu coágulo e tal, eu firme. Só que eu vinha agora, esses Explodiu meses agora. eu explodi. Então, assim, um acúmulo, né? Sim. Lá atrás eu não estava fazendo terapia, não estava tendo acompanhamento, e eu explodi agora. Então, assim, isso que você está falando, Cris, é verdade. A gente vem no processo. Deus nos dá o sustento para a gente passar por aquela fase. Mas a gente precisa tratar. Porque uma hora aquilo ali vai aparecer de alguma forma, porque a gente não tratou. Então, assim, isso é a mais pura verdade. Sempre a gente precisa ter
ter esse discernimento que Deus ali tá fortificando a gente. Amém. Mas a gente vai precisar, lá na frente a gente vai desabar. Isso E a aí. gente não vai conseguir aguentar todas as demandas, né? É verdade. São muitas demandas. Ju, foi muito bom, muito bom. Eu quero que você finalize aqui, né? Falando para mulheres e homens, né? Essa questão do cuidado, a importância. Diz aqui para gente, já vai sair tudo na descrição, né? O seu contato e tudo mais, mas, por exemplo, quem quiser falar com você, como é que faz, como é que te procura, se você faz atendimento em casa, como é que funciona. Então, você vai encerrar, né, dizendo aí, dando essas palavras, né, da beleza que cura, gente, a beleza que cura. Que você dê suas últimas palavras no dia de hoje, tá, gente? Amém! que a saúde integrativa ela é importante. Essa beleza que cura, ela vai muito além da beleza externa. Ela também precisa ser vista de dentro para fora. Aquilo que está dentro, às vezes está ocasionando algo feio que precisa ser visto para se tornar belo. Então, assim, homens e mulheres vivem esse processo que precisam de tratamento, que precisa ser visto com um olhar diferenciado. A estética é uma forma de você também olhar para você, ter um momento seu, entender que você também precisa ser cuidada. É um momento que você para, também relaxa, tem a massagem relaxante. Ai, meu Deus, que isso é maravilhoso. que você consegue ali tirar um tempo para olhar para você, né? Para se cuidar, para dizer assim, eu sou importante, eu preciso desse momento de autocuidado, né? Que alguém que toque em mim, que o toque, como foi falado, ele tem um poder, né? Quem toca no seu corpo ali transmite algo, não tem como. Então, é esse momento de estar parando, de estar se olhando, de estar naquele momento ali na maca dedicado a você, e também tratando o seu corpo, né, como um todo. Convido vocês, né, para quem quiser aí acessar a minha rede do Instagram, @doutora_dra.juliana_da_silva. O meu telefone é DDD 21 98294 6462. Então, podem me chamar no WhatsApp, podem me chamar no direct do Instagram, né? Que eu vou estar respondendo com todo carinho, com toda atenção. Se eu demorar um pouquinho, não briguem comigo. Mas vai. Mas vou ter todo o prazer em atender, assim como eu tenho, né? Todo cliente, eu tenho o maior prazer e atenção de escutar, de atender. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Meu Deus, foi ótimo. Bianca. Obrigada, Ju. Obrigada por esse tempo de crescimento. Obrigado por compartilhar parte da sua história, né? Invadimos literalmente parte da história, pessoal, saindo do profissional para o pessoal, né? Obrigada a você que ficou conosco até agora. Não esquece de compartilhar, não esquece de comunicar essa mensagem que você recebeu agora nesse momento. Eu quero agradecer a você que tem nos seguido, né, até agora, né? Quero agradecer a quantos? 400 e... Já estamos... Você está falando o quê? De qual? Do YouTube. YouTube? Estamos chegando lá nos 400, gente! Não, 300 e... Ai, gente, agora eu não lembro. Você mandou Jesus! Então, menina, já estamos chegando aos 400. Quase. Obrigada a você que... falta pouquinho para chegar nos 400. Vai lá. Você já se coisou? Já me inscrevi, já.
Obrigada família, obrigada por esse tempo, obrigada a Deus. Que momento maravilhoso de crescimento. Não é só sobre beleza, é sobre você se posicionar. Você é importante. Eu gosto de dizer isso todos os nossos encontros. Você é importante, você tem valor, você é filha amada, você é amada. Eu não conheço a sua história, mas Deus conhece, o seu pai te ama muito. Então, sim, a beleza exterior, externa, ela é importante, mas olhar para si muito mais. E Deus está olhando, sim. E esse momento é o momento que Deus está trazendo para você com carinho. Dizer assim, filha, existem meios. Você tem redes de apoio, procura com carinho, se posiciona nesse mundo espiritual e diz assim, olha, eu sou amada e eu vou dar o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Parabéns para você que ficou até agora. Obrigada a todo mundo, né? Obrigada ao Felipe, que está nos apoiando sempre. Ao sabonete. Ao pastor. Agradecer ao pastor Marcos também, que tem apoiado. A todos os nossos apoiadores. Muito obrigada, gente. Isso até aí. o próximo encontro. Tá bom. Tchau, gente. Até a próxima. Até PM. Canta. Yes. Tchau, tchau. Gente. Que lindo. Foi maravilhoso.